47. Vamos lembrar um pouquinho de divisão de complexo, tá? De um número complexo. Então, primeiramente, pessoal, o que é um número complexo? Número complexo, né? Uma breve revisão aqui. O número complexo, ele é o maior conjunto até então conhecido, né? No fundamental lá, a gente para no conjunto dos números reais. Aí a gente viu que existe número além dos reais, que é o conjunto dos números complexos. Todo número complexo, ele pode ser escrito da seguinte forma. O número complexo, geralmente, a gente representa pela letra Z, tá? Então, todo número complexo, ele pode ser escrito da forma A mais BI. Certo? A mais BI. Esse A é chamado de parte real, esse B é chamado de parte imaginária, e esse I aqui, ó, que é o elemento principal do número complexo, esse I é aquela unidade imaginária, certo? É onde os matemáticos, eles, digamos assim, travaram um pouco, né? Esse I aqui, ele é a raiz quadrada de menos 1, né? Porque o surgimento dos complexos, eles surgiram a partir da resolução de equações em que você chegava com raiz negativa. E aí, os matemáticos travavam nessa parte. Aí teve a necessidade de criar um conjunto maior, né, de números, e aí eles criaram essa simbologia aqui. Então, esse I, ele nada mais é do que a raiz quadrada de menos 1. Então, todo número real também é um número complexo, certo? Parte real, parte imaginária. Se você tiver um número, por exemplo, né, o 2. O 2 é um número real. Ele também pode ser escrito nessa forma aqui, o 2, né? Você pegar o 2, ó, ele pode ser escrito como 2 mais 0 vezes I. Né? No caso aqui, a parte imaginária, que é o B, ele se anula, né? Então, todo número que é real, ele também é imaginário, né? Ele também é complexo, perdão, ele é complexo. Mas nem todo complexo é um número real, tá? Se o seu B aqui for diferente de 0, aí ele não vai ser mais um número real, tá bom? Beleza. Aí a gente viu soma, subtração, multiplicação de conjuntos dos números complexos, tá? Aí faltou ver a divisão, que é a que a gente vai ver agora. Para a gente fazer divisão de um número complexo, eu vou apelar para produtos notáveis, certo? Bom, primeiramente, vamos lembrar aqui o que é o conjugado de um número complexo. Eu tenho aqui, né, número complexo 2 mais 3i, é um número complexo. Essa barrinha aqui em cima do Z significa que eu vou pegar o conjugado do Z. O que é o conjugado do Z? É quando eu inverto o sinal aqui da parte imaginária. A parte imaginária aqui é o 3, né? Ou seja, é o sinal que está no meio, tá? Vou trocar o sinal que está no meio e aí você tem o conjugado. Então, vai ser 2 menos 3i. Simples assim, tá? Então, essa barrinha aqui indica que eu vou pegar o conjugado do número. Se aqui fosse menos, aqui ia ser mais, tá bom? Só trocar o sinal. Isso é conjugado. Para eu fazer divisão de números complexos, queria relembrar esse caso de produtos notáveis com vocês. Ó. Aqui nós temos uma multiplicação de uma soma por uma diferença. Vocês lembram o que resulta isso daqui? A mais B vezes A menos B? O que resulta isso? Vocês lembram? A quadrado menos B quadrado? Quadrado menos B quadrado, tá? Se você fizer aqui distributivo, ó, o A com A vai dar A ao quadrado, né? O A com menos B vai dar menos AB. O B com A vai dar BA, que é a mesma coisa que AB, né? B vezes A, mesma coisa que A vezes B. Então, vai dar mais AB. E B mais B vezes menos B vai dar menos B quadrado. O que acontece aqui com o meio é que ele se anula, né?
Menos AB e mais AB, ele se anula. O que vai sobrar? A quadrado menos B quadrado. Muito bem, tá? Você já lembrar disso aqui direto, sem precisar fazer distributiva, é melhor. Então, o produto de uma soma por uma diferença vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? O que isso tem a ver com a divisão de números complexos? Seguinte, ó, tá vendo que aqui eu tenho dois números complexos aqui, ó. Então, Z1, 1 menos I. O Z2 é 2 mais 3I. Eu quero saber quanto que vale a divisão de Z1 por Z2. Eu vou ter um novo complexo aqui. Um novo número complexo. Então, eu vou dividir esses dois aqui. A ideia é parecida quando a gente fazia racionalização. Lembra quando você tinha a raiz embaixo, que você queria sumir com a raiz? A ideia é parecida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar desaparecer com o complexo embaixo. Claro que sem alterar, respeitando a fração, né? Tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Então, a ideia aqui, pessoal, vai ser multiplicar o de baixo, multiplicar embaixo e em cima, pelo conjugado do denominador. Certo? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, pelo conjugado do de baixo, tá? Então, vai ser 2... Quem é o conjugado? 2 menos 3i. E embaixo também, né? O que faz em cima tem que fazer embaixo. Aí você não altera a fração. 2 menos 3. Beleza. Aí, ó, na hora que você for multiplicar, você vai ter aquele caso, ó, o produto de uma soma por uma diferença. Certo? Produto de uma soma por uma diferença. Como é que vai ficar isso? Então, ó, vamos resolver primeiro em cima, ó. Vamos lá. 1 vezes 2, né? Fazendo a distributiva, em cima, 1 com 2, então vai dar 2, né? 1 menos 3i, 1 vezes menos 3i vai dar menos 3i. Menos i vezes 2 vai dar menos 2i. Menos i vezes menos 3i, tá? Menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais i vezes 3i vai dar 3i ao quadrado. Certo? Vai ficar 3i ao quadrado. Tem que tomar cuidado aqui, que esse i ao quadrado, ele fica negativo, tá? Já explico por quê. Então, tá. Isso aqui tudo dividido por... Vamos lá. O quadrado, eu sei que isso aqui, ó, produto de uma soma por uma diferença, né? Isso aqui vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O segundo é o 3i. Certo? O que acontece, pessoal? Como eu falei para vocês, o que a gente definiu como sendo o i? O i não é a raiz quadrada de menos 1? Raiz quadrada de menos 1, certo? Isso aqui é o i. Quando eu pego o i ao quadrado, então tem que dar o de dentro, que é o menos 1. Né? Essa aqui é a definição de raiz, né? É o número que você leva ao quadrado que vai dar o número que está aqui dentro. Então, se eu estou falando que a raiz quadrada de menos 1 é i, então significa que i ao quadrado tem que dar menos 1. Isso aqui é potências de i. Então, esse i ao quadrado é menos 1. Então, onde aparecer i ao quadrado, você vai trocar por menos 1. E aí vai ficar, ó, continuando embaixo aqui. 2 menos 3i menos 2i mais 3 vezes. Ó, o i ao quadrado é menos 1. Então, vai ficar menos 1. Dividido por 2 ao quadrado é 4, menos. Gente, ó, 3i ao quadrado, né? Então, o 3 vai ficar ao quadrado. Tá? Então, ó, menos 3 ao quadrado vezes. O i também vai ficar ao quadrado. Tá? Vezes i ao quadrado. E, novamente, aqui apareceu o i ao quadrado. Tá? I ao quadrado é menos 1. Cuidado com regrinhas de sinal, tá? Então, aqui vai ficar 2. Devo 3 e devo 2, eu devo 5i. Aqui vai ficar menos 3. Dividido. 4 menos 3 ao quadrado é 9, vezes
1 ao quadrado é menos 1. Então, aqui, 2 com menos 3. Né? Eu só posso somar parte real com parte real, né? 2 e menos 3 vai dar menos 1. Vezes, aliás, menos 5i. E embaixo, como é que fica? Ó, 4 menos 9 vezes menos 1 vai dar mais 9. Observe, ó, que desapareceu o complexo do denominador, né? Como é que vai ficar isso? Ó? Menos 1 menos 5i. Dividido por quanto? Ó, 9 mais 4, que vai dar 13. Como é que eu posso reescrever isso daqui, ó, na forma de número complexo? Bom, como aqui, ó, eu tenho uma subtração, né? Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo menos 1 sobre 13 menos 5i sobre 13. Tá? Eu só tá junto aqui, eu só separei. Tá vendo? Ó? Se eu fosse juntar de novo, ficaria assim. Certo? Então, esse aqui é o número complexo resultante. Aqui nós temos, ó, a parte real, né? Como se fosse o meu A, né? E aqui nós temos, ó, a parte imaginária. Menos 5 sobre 13, como se fosse o meu B. Bom, então vai ficar assim, né? Mas poderia ter deixado assim também. Aqui já tá bom. Aqui eu coloquei assim para ficar mais explícito quem é a parte real e quem é a parte imaginária. Vocês entenderam? Então, basicamente, o que você vai fazer é multiplicar pelo conjugado do denominador. E aí, o i, ele vai desaparecer, porque uma hora vai aparecer i ao quadrado. E esse i ao quadrado é menos 1. Beleza? Tem que tomar cuidado com as regrinhas de sinais. Show, pessoal? Tranquilo? Ficou entendido? Ficou entendido? Tranquilinho, Jeff. Sim? Ok. Beleza. Vou falar agora sobre o plano de Argand-Gauss. Para que serve esse plano de Argand-Gauss? Ele é semelhante, pessoal, ao plano cartesiano. No plano cartesiano, você tem duas coordenadas, né? Uma em x e uma em y. Quando você marca um ponto no plano cartesiano, esse ponto ele vai ter duas coordenadas, uma em x e uma em y. Só que agora o meu eixo x é chamado de eixo real. E o meu eixo y vai ser chamado eixo imaginário, certo? Para que serve esse plano? Serve para a gente representar geometricamente um número complexo, certo? Por que a gente precisa de dois eixos para representar um número complexo? Porque um dos eixos eu vou colocar o A. No outro eixo eu vou colocar, que é a parte real. No outro eixo eu vou colocar o B, que é a parte imaginária, certo? Vamos pensar um pouquinho, esquece um pouquinho o número complexo. Pensa comigo nos números reais. Todo número real, ele tem a sua localização na reta, certo? Qualquer número real, ele tem a sua representação geométrica numa reta. Agora, a partir do momento que eu tenho um novo conjunto, né, que no caso é o conjunto dos números complexos, ele sai fora do conjunto dos reais, né, porque ele expande o conceito de número. Então, não dá para representar o complexo numa reta, certo? Então, por isso que criaram um novo eixo aqui, certo? Não dá mais para representar aqui. Aqui, se fosse só uma reta, eu conseguiria representar qualquer número real numa reta. Mas agora, o número complexo, ele sai fora disso. Então, eu preciso de um outro eixo, criar um outro eixo, que é o eixo imaginário, para representar o número complexo, tá? Então, aqui, representação do número complexo. Então, esse A aqui, tá? Vai ser no eixo real. E esse B vai ser a coordenada no eixo real, e esse B vai ser uma coordenada no eixo imaginário. Então, vai ficar assim, geometricamente, ó. Vamos supor aqui, né?
eu coloque aqui o A aqui e um B aqui. Certo? Então, o número complexo vai ser representado por um ponto. Assim como a gente fazia lá no plano cartesiano. Só que agora as minhas coordenadas aqui é parte real e parte imaginária. E esse pontinho aqui, ó, ele representa esse número complexo. E ele recebe um nome, esse ponto aqui. Ele é chamado de afixo. Tá? Afixo. E ele representa o meu número complexo Z. Beleza? Ok? Vamos definir agora o que é um módulo de um número complexo. Tá? Escrevi número real aqui, mas é número complexo, tá? De um número complexo. O que é módulo de um número complexo? O módulo é distância, né, pessoal? Módulo é distância. Então, calcular o módulo de um número complexo nada mais é do que calcular essa distância aqui, ó, da origem até o meu afixo. Isso que é, digamos assim, o tamanho, tá, do meu número complexo, certo? Então, essa distância aqui, ó, da origem até o meu afixo é o que a gente chama de módulo de Z, que a gente representa, módulo é tamanho, né? Logo, ele sempre vai ser um valor positivo. Como é que você representa módulo? Por duas barrinhas, ó. Tá? Módulo de Z. Então, quando eu tenho duas barrinhas aqui, ó, significa que eu estou perguntando qual é a distância da origem até o afixo, certo? Módulo de Z. E a gente vai ver que dá para calcular esse módulo aqui de Z. Muitos livros, eles adotam o módulo de Z com essa letrinha aqui, tá? Ela lembra um P, essa letrinha aqui, ó. Tá? Que a gente chama de Rho. Certo? Rho. Tá? Então, quando eu pedir o Rho ou o módulo, quando eu pedir, calcule o módulo de Z, tá? Eu posso representar por essa letrinha aqui chamada de Rho. Ok? Como é que eu vou calcular ele, pessoal? Simples, muito simples, usando Pitágoras. Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Um cateto vai ser o valor do A. Certo? Ó, esse cateto aqui, ó, vai ser o valor do A. Tá vendo? O outro cateto vai ser o valor do B. Vou colocar de cor diferente aqui, só para ficar destacado. Então, ó, esse roxinho aqui, tá? Então, aqui vai ser, ó, o tamanho do A. Aqui vai ser o tamanho do B. Ó, que é essa distância aqui, né? E aí você aplica um Pitágoras aqui, você acha esse módulo aqui, tá? Só aplicar Pitágoras. Então, você vai pegar, vamos calcular esse Rho aqui. Então, Rho, que é o módulo, ele é uma hipotenusa, né? Então, ó, Rho ao quadrado vai ser igual a ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui, ó, a coordenada A, parte real, e elevar ao quadrado. Mais, vou pegar a parte imaginária, que é o B, e elevar ao quadrado, eles vão ser os meus catetos. Como eu quero achar o Rho, então eu tiro a raiz quadrada de tudo isso. O Rho está elevado ao quadrado, né? Então, isolando aqui o Rho, então o Rho vai ser a raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado, tá bom? Então, se eu te der um número complexo e pedir o módulo dele, simples. Você vai pegar o A elevado ao quadrado, vai pegar o B elevado ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Você vai estar aplicando nada mais, nada menos do que um Pitágoras aqui, ó. Fechou? Tranquilo? Calcular o módulo? Tranquilo, né? Só usar o teorema de Pitágoras. Certo? Pode tirar? Aconselho vocês tirando os prints aí, tá, pessoal? As folhinhas aí. Então, represente o complexo Z, 3 mais 4i, no plano de Argand-Gauss e calcule o seu módulo. Então, aqui, vamos lá, ó. Quem vão ser as minhas coordenadas, gente? O 3, né, no eixo horizontal,
e o 4 no eixo vertical, tá? Eixo real e eixo imaginário. Então, vai ser 3 e 4. Não, 3 e 4. Vou parar aqui. 3 em x, 4 em y. Então, 1, 2, 3, 3 em x, 4 em y, tá? Aí vai ser esse pontinho aqui, né? Então, esse pontinho, ele é a representação geométrica do meu complexo, certo? Pronto, representei no plano de Argand-Gauss. Agora ele pede um módulo. O que é o módulo? É a distância da origem até aqui, ó. Né? Então, esse daqui é o módulo, daqui até o afixo. Certo? Então, qual que é a formulinha para calcular? O ρ. Bom, se você lembrar da formulinha, você já vai direto aqui, né? O ρ vai ser igual a raiz quadrada 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Certo? Nada mais é do que o Pitágoras, né? Porque aqui um cateto vale 3, certo? E o outro cateto vale 4. Se você lembrar de cabeça que você tem aqui o triângulo pitagórico, né? Que é o triângulo pitagórico 3, 4, a hipotenusa vai ser 5, tá? Se você lembrar, ó, 3, 4, 5. Tá? Se você fazer o Pitágoras aqui, né? Que é isso aqui, né? Ó, raiz 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16, 25. Então, o módulo aqui, raiz quadrada de 25, vai ser 5. Certo? Esse é o módulo. Fechou? Buenas. Pega lá agora exercícios na página 47. Perdão, página 47 não, módulo 47, página 218. Página 218. Então, exercício número 1. 812, pô. 812. Página? Não entendi, Jorge, o que você falou. Tô zoando, mas vamos embora. Ah. Então, aqui, página 218. Tá? Ele quer que você calcule essa divisão aí. Né? Então, ó, é só você multiplicar em cima e embaixo, né? Pelo conjugado do denominador. Então, vezes 1 mais 2i sobre 1 mais 2i. Beleza? Faz a distributiva, né? Em cima e embaixo. Embaixo, pessoal, eu já sei que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ó, 1 ao quadrado menos o 2i elevado ao quadrado, certo? Agora, em cima, faz a distributiva. Ó. 8 com 1 vai dar 8. 8 mais 2i, 16i. I vezes 1 vai dar i. E i vezes 2i vai dar 2i ao quadrado. Tá? 2 vezes i ao quadrado. Certo? Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, vamos ficar com 8 mais... Já vou juntar aqui, ó, 17i, né? I ao quadrado, pessoal, é menos 1, né? Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Joia? Esse i ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Como é que fica o denominador? Ó? 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 ao quadrado é 4. Vezes i ao quadrado
é menos 1. Cuidado com a regrinha de sinal, hein? Certo? Então, vai ficar 8 com menos 2 dá 6. Mais 17i. Dividido por 1. Menos 4 vezes menos 1 vai dar mais 4. Então, vai ficar 6 mais 17i sobre 5. Né? Se eu quiser colocar na forma A mais BI, então vai ser 6 sobre 5 mais 17 quintos vezes o i. Certo? Essa é a parte real, que é o A. Essa aqui vai ser a parte imaginária, que é o B. Fechou? Tranquilo? Facinho, né, pô? Coisa boba. Tranquilo. Suave na nave, né? Tranquilo no Rio Nilo. Pode tirar? Foi? Dois. Represente no plano de Argand-Gauss o complexo. Esse complexo aqui, né? Tem que multiplicar os dois complexos, né? E determine o seu módulo. Então, tem que multiplicar, ver qual que vai ser o resultado, colocar o resultado no plano de Argand-Gauss e calcular o módulo. Então, aqui eu tenho uma multiplicação de dois complexos, né, que a gente viu na aula passada. Então, faz a distributiva aqui, ó, tá? O 3 com 1 vai dar 3, depois o 3 com o menos i. Então, vai ficar 3 menos 3i. Agora, a distributiva aqui, ó, 4i vezes 1 vai dar 4i. Então, mais 4i. E 4i vezes menos i. Então, vai ficar menos, né, mais com menos dá menos 4i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é menos 1. Então, z vai ser igual a 3, né, já vou juntar aqui, ó, menos 3i com mais 4i vai dar 1i, menos 4 vezes, ó, cuidado com o sinal, i ao quadrado é menos 1. Então, z vai ser igual a 3 mais i, menos com menos dá mais. Então, o z vai ser igual, 3 mais 4 dá 7, 7 mais i, tá? Eu vou colocar esse número complexo aqui no plano de Argand-Gauss. Parte imaginária é 7. Parte imaginária, pessoal, no caso aqui, o número que está multiplicando o i é 1, tá? Então, você considera aí a parte imaginária como sendo 1. Bom? Então, 7 e 1. 7 aqui no eixo real, que seria o correspondente do eixo x, né? E o eixo imaginário seria o correspondente do eixo y. Então, 7 em x e 1 em y. Tá? Certo? E aqui vai estar a representação do complexo, nesse pontinho aqui, tá? Aí ele quer que você calcule o módulo. Tá? Então, eu sei que o meu complexo é z igual a 7 mais i. Então, quer que você calcule essa distância da origem até o ponto. Nada mais é do que Pitágoras, né? Um cateto é o 7. Então, o módulo aqui, né? O módulo de z, que é o ρ, então vai ser, um cateto é 7, então vai ficar 7 ao quadrado. O outro cateto vale 1, né, que é a parte imaginária, mais 1 ao quadrado, e aí você tira a raiz quadrada disso. Então vai ficar raiz
7 ao quadrado, 49. 49 mais 1, 50. Tá? Lembrando que você pode simplificar, né? O 50, mesma coisa que 2 vezes 25. A raiz de 25 é 5. E a raiz de 2 você deixa como raiz de 2 mesmo. Certo? Esse é o módulo. Tá bom? Certo? Trinta aí. Sabe com quem eu conversei ontem? Chuta. Como é que é? Sabe com quem que eu conversei ontem? O Thiago, mano. Tiago, mandou um abraço para vocês, tá? A gente vai ver, tá? Ele queria um dia entrar na aula aqui, tá? Falar um oi para vocês. E eu vou passar sempre aí. Vai brotar vocês no churrasco, filho. Certo? Printaram aí, pessoal? Pode tirar? E só para acabar, 3 ali. Vamos lá, 3, só para a gente finalizar. Um terreno tem a forma retangular e será usado para construir um edifício. Os vértices desse terreno, em um plano de Argand-Gauss, na unidade metro, são os afixos dos números complexos. Z1, 0, Z2, 80, Z3, 80 mais 75i, e o Z4, 75i, tá? Então, cada complexo desse vai ser representado por um ponto no plano de Argand-Gauss. Esses pontos vai dar um retângulo, certo? Que é a forma que o terreno tem forma retangular. Então, jogo esses pontos no plano de Argand-Gauss, né? E calculo a área, que é o que está perguntando, né? O construtor informará a prefeitura que a área do terreno em metro quadrado é. Bom, então vamos colocar esses afixos, esses complexos aqui no plano. Vamos ver a figura que vai dar, isso aqui vai dar um retângulo, né? Claro que como aqui eu tenho 80, 75, que são medidas muito grandes, né? Não vou trabalhar com a escala, né? Vou deixar aqui só fora de escala, né? Então, aqui, vamos lá. O primeiro é o 0, né? Então, pessoal, é a origem. O segundo, ó, ele tem só a parte real, ele não tem a parte imaginária. Significa que o B vale 0, né? Que aqui, ó, tanto, ó. Vou voltar aqui para o Z1. O Z1, o 0. O 0 é a mesma coisa que 0 mais 0i, né? Então, tanto a parte real quanto a parte imaginária é 0. Por isso que é esse pontinho aqui, que é a origem do plano, né? Agora, o Z2, ó. O Z2 é só 80. Só que é um número complexo, né? Eu posso escrever isso aqui, 80, como sendo 80 mais 0 vezes i. Então, todo número complexo que é real, ele tem a parte imaginária igual a 0. Tá? Então, aqui vai ser o ponto 80 e 0. Aqui vai ser o ponto 0 e 0, né? No Z3, ó, 80 mais 75i, ó. Então, quem que são as minhas coordenadas? 80 e 75. E o Z4, né? O Z4, ele não tem a parte real, então a parte real é 0.
0 mais 75i. Então, quem são as coordenadas? 0 e 75. Bom, aí colocando aqui, ó, vou estabelecer aqui como sendo 80, tá? Então, ó, 0, 0 está aqui. 80 aqui no eixo real. 0 no eixo imaginário, né? Como é 0, então não está para cima nem para baixo. Ele fica em cima aqui do eixo, né? Igual lá no plano cartesiano. Quando o y era 0, o ponto ficava em cima do eixo x. Certo? Igualzinho. Aqui, ó, 80 para o x, está aqui, né? E 75 para o y. Então, eu coloquei 80 aqui. Então, eu vou colocar 75 aqui, mais ou menos, tá? Aqui, 75. Então, 80 e 75. Aqui vai estar o outro afixo. Certo? E por último, ó, 0 e 75, né? Então, 0 no eixo x, entre aspas, né? E 75 no eixo y, que é o eixo imaginário. Tá aqui, ó. Então, ponto. Tá todos os afixos aqui, tá? Esse aqui é o Z1. Esse é o Z2. Esse é o Z3. Esse é o Z4. Tá? Aí ele pede a área desse terreno aqui. Então, a área base vezes altura, né? Quanto mede essa distância? Desse até esse? Mede 80. Certo? Então, aqui mede 80. E daqui até aqui? Mede 75. Certo? Então, a área vai ser igual a 80 vezes 75. Certo? No caso, vai ser 6.000. 6.000 metros quadrados, o que dá a alternativa C. Joia? Ok, pessoal, finalizamos aqui, tá? Aula que vem, eu encerro com o último módulo. Fechou? É isso, galerinha. Bom almoço para vocês, bom feriado amanhã e até quinta-feira que vem. Fechou, Jeff. Tamo junto. Falou. Bom almoço pra você também aí, mano. Até semana que vem.